Os homens se preparam para a construção de algo no Monte do Templo. Será a última profecia, uma das últimas profecias. Uma profecia deixada por Daniel. Daniel diz que na última semana o sacrifício será tirado, a ablação será tirada. Quando Daniel fala que na última semana o sacrifício será tirado, para que o sacrifício cesse, é necessário que haja um templo, um lugar de adoração. Porque para fazer sacrifício, os judeus precisam de um templo. E para que aconteça o que Daniel está falando, é preciso que haja um local para isso. Bem, queridos irmãos, mas o hebraico nos traz uma dificuldade com sua língua. Às vezes nós não entendemos, porque a palavra templo, ele é usado várias vezes nas nossas escrituras, mas às vezes tem uma colocação diferente, mas nós não conseguimos perceber. Quando Daniel ele vai na cronologia lá do capítulo 9, que ele vai falar do templo, ele diz que o templo ele será construído porque Daniel está no cativeiro e o templo foi destruído por Nabucodonosor, mas o Senhor vem com uma palavra ali e diz que o templo será novamente reconstruído, o que vai acontecer através de Esdras e Neemias, e Daniel continua profetizando mais à frente sobre o templo. Ele diz, mas esse templo vai ser destruído pelo povo do príncipe. O que acontece na semana 70. Acabou. Daniel, silêncio sobre templo. Não se fala mais em templo. Só diz que o templo será destruído no ano 70. E não se fala mais em templo. Mas, à frente, ele diz que haverá um concerto com muitos, mas que no meio da semana será tirado o sacrifício. Como que há sacrifício sem templo? O que vai acontecer então? Então, irmão, fica uma coisa meio difícil para a gente entender. Como que vai tirar o sacrifício se Daniel não fala mais em construção do templo? Que é Daniel que traz essa cronologia maravilhosa para nós, para a compreensão. E aí, queridos irmãos, é que entra a história do oráculo que Deus deixa escondido para nós. Porque o livro de Amós, ele vai trazer algo que vai abrir seus olhos para os últimos dias do que os homens vão aprontar para o fim. No livro de Amós, no capítulo 9, 11, Deus faz uma promessa. Deus diz assim, naquele dia eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Sendo que essa palavra tabernáculo aqui é Sucote, ou seja, uma tenda. E fecharei suas brechas. Aonde tiver rasgado, eu vou restaurar. E levantarei das suas ruínas, e o edificarei, como nos dias da antiguidade. Olha que promessa Deus faz através do seu servo Amós. Que essa tenda ele vai levantar. Mas, queridos irmãos, essa tenda aqui é a tenda que foi construída por Davi. Muitos de vocês vão lembrar que antes da construção do templo, quando Davi pega a arca de Obed-edom, ele vai construir uma tenda simples para guardar a construção do templo. E a tenda vai guardar a arca durante um bom tempo. Então ela é chamada a tenda de Davi. Ela é algo simples, mas que permitia uma adoração, um louvor. E essa tenda,
ela é uma espiritualidade para mostrar o que Deus queria, que Deus não queria divisão, Deus queria que não houvesse separação, mas um local onde Deus e o seu povo estivessem adorando. Então, nessa tenda não havia a divisão que havia no tabernáculo de Moisés. Era algo profético, mostrando que Deus quer estar unido com o seu povo. E Davi, ele é um profeta. Então, essa tenda de Davi é que está sendo prometido aqui em Amós, que Deus vai fechar as brechas, levantar e edificar como na antiguidade. Então, como na antiguidade, como ali Davi levantou essa tenda, Deus está prometendo e dizendo que essa tenda será levantada. E aí nós às vezes levamos para o espiritual. Porque a tenda caída de Davi será levantada. Espiritualmente seremos levantados. Espiritualmente Deus vai nos levantar. Vale a pena isso? Sim. Também Deus nos levanta espiritualmente. Mas Deus aqui está trabalhando na esfera material palpável. Ele vai levantar essa tenda. Quando a gente chega no livro de Atos, vem uma profecia que Deus vai usar outros homens no livro de Atos. Quando há um concílio de Jerusalém, eles estão num debate fervoroso, eles vão se levantar aqui no versículo 14, 15 e 14, assim: Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios para tomar deles um povo para seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Então Simão, ele vai agora declarar a palavra do profeta. Ele vai ser usado por Deus aqui. Depois disso, eu voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas e o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que fez todas as coisas. Então aqui eles estão de novo falando sobre esse templo caído. Porque essa tenda, essa tenda é profetizada, que ela vai juntar todos os povos que se voltam para o Senhor. Porque ali seria um lugar de união sem separação. Então, queridos irmãos, quando Atos fala dessa tenda caída, quando aqui nos Atos dos Apóstolos eles estão falando dessa tenda, ele está jogando para algo profético, porque essa tenda é onde vai ser levantado no monte do templo. É essa tenda aqui que vai estar lá. Não será o tabernáculo de Moisés, não será o templo de Salomão, mas a tenda de Davi. Por que essa tenda estará lá? Porque porque essa tenda caída quer dizer que ela foi desarmada. Quando essa tenda ela foi desarmada, ela foi colocada dentro do templo de Salomão e guardada ali como uma relíquia junto com todas as coisas. E essa tenda, ela continua sendo guardada. Como nós sabemos disso? Porque o livro de Macabeus, um livro que muitos desprezam, mas um livro de história do povo de Deus, conta como aconteceu. Quando os Macabeus eles vão restaurar o templo que foi profanado por Antíoco Epifânio, eles encontram pergaminhos escritos pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi orientado por Deus
a escrever pergaminhos e colocar em vasos de barros para que durasse durante muitos dias, muitos anos. E os macabeus encontraram livros de Jeremias. E quando eles vão ler os livros, está escrito por Jeremias qual a orientação dele, que ele escondeu a tenda caída de Davi em uma cova em Jerusalém. Então, essa tenda caída, ela está escondida. Foi escondida pelo profeta. Por isso que a palavra diz que ela será levantada. Quando ela for achada, ela será levantada ali no monte do templo. Alguns rabinos dizem que essa tenda, juntamente com a Arca da Aliança, já foram encontradas numa cova. Que um historiador já achou essa cova e tudo está lá guardado, esperando um momento certo. Então, queridos irmãos, essa tenda caída de Davi, que está ali juntamente com a arca, eles serão colocados no monte do templo. Então imagine, irmãos, que essa tenda milenar será contemplada por muitos olhos nos últimos dias. A tenda de Davi será levantada, e é por isso que Daniel não fala de nenhuma construção de templo, porque o templo não será reconstruído, mas a tenda de Davi será levantada naquele lugar como algo profético, porque Deus vai unir os seus remanescentes finais. Ele diz que até os povos pagãos invocarão o seu nome. Então, é os remanescentes. Ali nós veremos uma adoração final, onde muitos vão contemplar uma profecia, um oráculo diante dos seus olhos. Então nós teremos o levantar dessa tenda, porém essa tenda, quando faltar 3 anos e meio para os últimos dias, essa tenda será tomada por um homem que vai se assentar ali. Então a profecia é direitinha. Quem vai se assentar ali será um anticristo, e ele vai se assentar nessa tenda, assim como aconteceu no último templo, que quem se assentou ali foi Antíoco Epifânio, como uma figura de anticristo, apontando agora para o final, onde a tenda será profanada pelo anticristo. Não, queridos irmãos, não haverá templo, não haverá tabernáculo, haverá uma tenda. Por isso que Daniel diz que o templo será destruído no ano 70, não será mais construído nada, mas que haverá um cessar do sacrifício, porque nós vamos ver isso acontecer na tenda de Davi. Já ia trocando os nomes. Então, queridos irmãos, o que nós vamos ver sendo construído ali será uma tenda, a tenda de Davi, será essa arquitetura que estará ali. E se vocês estiverem aqui, vão ver essa tenda de Davi sendo usurpada pelo anticristo. 3 anos e meio de perseguição, mas Deus vai levantar 2 testemunhas que vão combater com o anticristo até os últimos dias. E no final, o Messias vem colocá-lo aonde ele tem que ficar, no lago de fogo e enxofre, e começa-se então o reino milenar. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o seu like, que é para que haja engajamento, e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.